o QR Code, para quem não me segue, não me conhece, né? Como eu fui apresentada, meu nome é Maria Fernanda. E eu deixei esse lábio que eu fiz aqui no store do Instagram, para a gente falar um pouquinho sobre ele, né? Como a gente tem aí 10 minutinhos para eu explicar o que eu fiz, qual era a necessidade da cliente, né? Porque normalmente quando a gente compartilha experiências para quem já trabalha na área, é muito positivo. Então, nesse lábio, a cliente, ela queria, né, a modelo, ela queria um resultado bem translúcido, bem suave. Ela tinha medo de fazer a micropigmentação labial e ela não gosta de bordas definidas, mais marcadas, né? Grande parte das mulheres gostam da definição entre pele e mucosa. E ela não queria isso, ela queria um efeito de um lábio coradinho, mas sem essa definição. Inclusive, ela me relatou que quando ela faz a maquiagem, ela borra um pouquinho as bordas para não ficar demarcado. Então, a gente trabalhou em camadas, nós fizemos 3 camadas de cor. Eu usei como primeira camada o Maria, que é uma cor bem clarinha, e quando vocês olham esse lábio, é um lábio muito pálido, muito clarinho, então me permite trabalhar com uma cor mais clarinha, né? E mesmo assim, após a cicatrização, essa cor aparecer. Depois que eu fiz toda essa camada, então eu vim do centro para as bordas, fazendo um efeito de degradê, usando um tom vermelho. Então, a gente conseguiu criar esse efeito mais translúcido, trabalhando em camadas com 2 tonalidades, para chegar nisso que a cliente buscava. E aí, o restante, né, eu vou explicar no decorrer da minha palestra. Pode colocar no começo ou é só passar, será? Não. Pode colocar minha palestra de novo? Perfeito. Ok? Então, eu vou falar sobre a harmonização facial sem os preenchedores, né? E quando começa isso, né? Deus, ele nos criou a imagem e semelhança dele, né? Então, somos perfeitos por natureza. Está lá em Gênesis 1, 27. Só que a gente perde um pouco a conexão conosco, né? Com essa perfeição. E no decorrer da história, nós tivemos aí muitas evoluções. E uma delas, pelo Charles, né? Ele desenvolveu o primeiro projeto de computador. Depois, nós tivemos o Vince e o Bob, que desenvolveram a internet. Depois, o Randy, ele criou as primeiras mídias sociais, né? O Classmates. E depois, nós tivemos aí o desenvolvimento de Orkut, Facebook, Instagram e tantas outras mídias que nos ajudou a perder um pouco dessa conexão conosco, com a nossa perfeição. E por que isso? Grande parte dessas mídias, elas têm os famosos filtros. Quem aqui consegue fazer um videozinho sem filtro? Como é? Usa filtro e depois tira o filtro. Você se sente bonita? Não, né? Em decorrência disso, a gente teve um crescimento na harmonização facial, né? As pessoas, elas já não se reconhecem, elas querem aquela imagem de filtro. Elas querem estar tão bonitas quanto o que elas veem quando estão fazendo o videozinho lá com o filtro. Então, cresceu absurdamente a busca pela harmonização, por ser uma outra pessoa, né? Porque, como eu disse, a gente perde a conexão com a nossa perfeição divina, né? E na busca por harmonizar, né? A gente precisa entender o que é a harmonia, né? Então, para mim, a harmonia, ela é o equilíbrio, né? Ela é um equilíbrio que, quando está em equilíbrio, eu sinto, é como se eu sentisse uma paz, uma tranquilidade. E muitas pessoas confundem a harmonia com simetria, e são diferentes, né? A harmonia, ela não é a simetria.
Então, aqui dentro do conceito, né, do dicionário, a harmonia é um conceito, né, de concordância, de boa disposição de objetos ou sons, né, e é muito usado nas artes e na arquitetura, né? Então, esteticamente, ela nos traz aí as características do que é bonito. E é importante a gente entender o que é beleza, né? Porque quando a gente fala de beleza, muitas pessoas elas acabam tendo ali um conceito que muitas vezes não é o conceito da beleza em si, né? Porque a gente tem tantas informações vindas de fora que muitas vezes a gente perde a conexão com a beleza. Mas a beleza, ela fala por si. Quando a gente olha a imagem aqui dessa paisagem, eu não preciso dizer que isso é bonito. Eu não acrescento nada e não preciso tirar nada. É bonito. Quando eu olho, quando eu contemplo algo que é bonito. Ponto. Não precisa acrescentar. Olha para uma criança. Quando a gente olha uma criança, a criança ela tem uma pele, uma estrutura, né, que não foi modificado. É lindo de ver. E aí a gente vai crescendo, vai tendo todas as cargas hormonais e a gente vai mudando tudo isso, né? E não muda só esteticamente, né? A gente muda emocionalmente. Então, dentro do dicionário, a gente tem três conceitos de beleza. O primeiro é a qualidade, a propriedade, né? É o caráter, a virtude do que é belo, é a manifestação e característica do belo. Num segundo momento, nós temos a parte emocional, é o que eu sinto. Então, muitas vezes, a beleza ela está muito relacionada ao que a gente sente sobre algo. Às vezes, uma pessoa é extremamente linda, fisicamente, dentro dos padrões que a sociedade estabelece como belo, mas quando você começa a conversar, parece que desencanta. Por quê? Num segundo momento, a gente tem o emocional envolvido, né? E aí você olha, Madre Teresa de Calcutá, que para mim é uma mulher maravilhosa, ela tem rugas na face, mas o que eu sinto em relação à beleza faz com que eu contemple a beleza dela. E num terceiro momento, a gente tem as convenções sociais, né? Tem coisas que são usuais em um país, em outras não se usa, né? Então a gente vê aí, em busca pela beleza, eu vou sacrificar a minha saúde, pode ser que eu sacrifique as minhas emoções, né? Aí a gente tem aqui as mulheres girafas, né? Que vão colocando essas argolas e esse pescoço ele vai ficando alongado, vai crescendo a estrutura aí óssea. As mulheres indianas com os seus piercings, as suas maquiagens, os indígenas. Então, para cada uma dessas culturas, isso que a gente está vendo é bonito, né? Então, é o terceiro aspecto da beleza. E a beleza, ela está na essência, né? Então, eu gosto muito do livro do Pequeno Príncipe, onde o Antoine de Saint-Exupéry, ele diz que o essencial ele é invisível aos olhos, né? E realmente, porque a beleza muitas vezes ela precisa ser sentida. E cada detalhe faz diferença numa imagem. Né? Não adianta eu tentar padronizar, eu tentar usar uma vestimenta, um cabelo, tentar fazer várias coisas se dentro não tiver legal, né? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de harmonização, né? Para exemplificar essa essência daquilo que naturalmente era bonito. Então, quando a gente olha aqui a Flávia Pavanelli, antes, eu particularmente gosto muito mais dela nessa versão. Aí a gente olha essa versão e não parece a mesma pessoa, né? É estranho você olhar. Deixa eu ir mais nesse cantinho aqui, que aqui está dando as interferências, eu não consigo me ouvir. Então eu olho isso daqui, eu acho ela extrema. Para mim, não precisava de nada aqui. Ela já era linda, né? E eu olho aqui, eu já sinto que parece que desconectou a essência. Vocês sentem isso também? Ou vocês gostam mais dessa imagem aqui? Levanta a mãozinha quem gosta mais da primeira.
E quem gosta mais da segunda? Esse mocinho aqui, eu achava ele tão bonitinho, né? Ele tinha uma carinha de engraçado. E aí agora eu levei um susto. Vocês chegaram a ver ele nessa situação aqui? Não. Eu levei um susto o dia que eu vi ele com o nariz desse jeito. Eu assustei, porque assim, não parece a mesma pessoa. Eu demorei para reconhecer. E é interessante, né? Porque quando uma vez eu estava falando sobre isso, né? A pessoa, então você é contra a harmonização? Eu falei, não, eu fiz rinoplastia, eu tenho um pouquinho de volume na olheira, eu tenho um pouquinho de volume no meu lábio, mas não descaracterizou quem eu era. A Helena está aqui, me conhece desde 2014. Mudou tanto assim, Helena? Eu continuo mais ou menos a mesma coisa. Um pouquinho melhorada, né? Porque a harmonização é isso, é para a gente melhorar um pouquinho aquilo que a gente é, né? Porque a gente precisa dar manutenções, a gente vai envelhecendo e a gente quer ser uma melhor versão da gente. Então, eu não sou contra, eu fiz. Mas uma das coisas que eu tive muito cuidado quando eu fui fazer a rinoplastia, eu não queria algo que desconectasse daquilo que eu sou. Então, eu precisava de algo que replicasse aquilo que eu já tinha. Então, eu tenho um rosto longo e o médico, eu passei por 3 médicos antes de escolher, e o que me fez fazer a rino foi aquele que respeitou o que eu queria, né? Então é muito importante a gente observar. E eu gosto muito da frase desse pintor renascentista, né, que é o Leon Alberti, que ele fala que a beleza e a harmonia é a harmonia e a concordância de todas as partes arranjadas de tal forma que nenhuma possa ser adicionada, subtraída ou alterada, exceto para pior. Então, é o que a gente vê aqui, ó. Não melhorou tanto a imagem dele, né? Porque eu não observei os detalhes. Eu precisava observar os detalhes. Eu tenho um rosto longo aqui, eu precisava ter um nariz muito próximo disso aqui, né? Então, às vezes, a gente quer fora, busca a beleza fora, a perfeição fora, sendo que a gente já tem essa perfeição, né? E aí, qual é o método, né, que eu uso? Então, para chegar nesse método que eu uso hoje, nós temos uma história. É muito importante a gente ter a conexão com a história. Então, a primeira pessoa a falar sobre replicar aquilo que eu já tenho foi a Belle, na década de 30, porque ela observou que tinha muitas mulheres que usavam determinadas roupas e ficavam lindíssimas, e outras usavam aquele mesmo estilo e que não ficava tão bem assim. Então, o que ela escreveu? Ela escreveu uma abordagem ao problema do traje e da personalidade. Tá? E aí ela fez ali uma observação de que tinha pessoas que tinham uma energia yin, ela fez uma relação, né, com a filosofia chinesa de yin e yang. Então, mulheres que eram muito yin, mais redondas, mais curvas, suave, e outras eram mais yang. O yang ele tem uma linha mais alongada, mais afiada, mais alto, né, mais forte. E a gente tem todas essas linhas no nosso corpo, só que em alguns casos a gente tem mais de uma linha em relação à outra, né? E depois disso, ela só teve uma ideia sobre o método. Aí nós tivemos a Harry McGinson, o David Kibbe, o John Kisher, e temos outros teóricos aí que falam sobre essa mesma abordagem, né, de representação yin e yang, energia feminina e masculina. E quando eu vou fazer a harmonização, é isso que eu vou observar. Quanto de energia feminina e quanto de energia masculina eu tenho nesse rosto para escolher a cor, para escolher a forma. Porque a harmonia ela está na repetição das linhas, das cores, das texturas. Então, é isso que eu vou fazer aqui, né? Eu vou observar quais são as linhas, qual é a forma, qual é a cor, qual é a textura. Então, quando vocês olham para mim, por exemplo, eu tenho linhas de yang muito mais predominantes do que linhas yin. Lógico que
eu tenho volume no seio, eu tenho volume no bumbum, eu tenho um corpo mais acinturado, mas é muito mais predominante uma linha yang, traços de força, né? Então, o que eu tenho que equilibrar? Eu tenho que replicar esses traços de força, mas eu preciso trazer suavidade para equilibrar essa harmonia que já existe em mim. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Então, eu trouxe aqui uma imagem. Todo mundo concorda que a Angelina Jolie é maravilhosa? Ela é linda, né? Não precisava colocar nem tirar nada. Mas aqui inventaram de tirar pelo. E aí, o que aconteceu? Um rosto que tem... Então, olhando para a Angelina, todo mundo lembra como ela é? Ela tem mais yang nesse corpo. Então, ela é mais alongada. Só que ela também tem yin. Ela tem yin onde aqui? Ela tem yin na boca. Então, tem mais volume. Isso aqui é característico do feminino. Ela tem um olhar penetrante, forte. Ela não tem um olhar doce, ela tem um olhar penetrante, masculino. Ela tem uma linha longa, masculino. E ela tem um corpo longo, masculino. E uma outra coisa que ela tem, contraste entre pele e cabelo, também masculino. E aí deixaram aqui uma sobrancelha muito yin. Tiraram todo esse yang que ela tem como predominante e aí a gente vê que não valoriza tanto, não harmoniza. Tá bonito, mas não tá no resplendor da beleza dela. E aí aqui colocaram yang demais, olha que também não deu certo, né? E aí aqui, mesmo ela estando mais velha, como respeitou a forma mais natural, então está mais largo, mais grossinha, yang, mas está suave, criando o equilíbrio, harmonizando, tá? Então, vocês gostam mais da 1, da 2 ou da 3? Da 3, né? Então, aqui equilibrou lábio, uma maquiagem suave, uma sobrancelha um pouquinho mais espessa e ficou muito bem realmente nela. Então, a gente vai falar de harmonização facial sem preenchedores e como eu faço isso? Com micropigmentação, que essa é a minha expertise, né? Apesar de gostar muito de visagismo, estudar muito sobre a imagem, eu uso a micropigmentação estética. E antes de entrar na micropigmentação estética, eu vou falar de outras possibilidades de harmonizar um rosto sem a micropigmentação. Então, esse caso aqui, essa mocinha me procurou para fazer camuflagem de olheiras. E quando eu olhei para ela, eu vi que a gente não tinha tanta diferença de coloração da pele da região da olheira para a pele do rosto. E que ela estava com uma blusa dessa cor aqui. E aí eu disse para ela, olha, essa cor não valoriza o teu rosto, né? Porque você tem um contraste mais alto. Então, a gente precisa replicar isso para que o seu rosto fique iluminado. E aí, no mesmo momento, eu fiz a foto e coloquei um babador com esse tom e mostrei para ela. Ela falou, nossa, e foi muito engraçado, porque de frente para o espelho, a hora que eu coloquei o babador, ela falou, meu Deus, a minha olheira sumiu. Eu falei, muitas vezes, isso que essa sobrancelha não está legal, está micropigmentada, não está bem micropigmentada, está um tom mais escuro, a forma não está valorizando e mesmo assim a gente teve uma melhoria aqui só usando a cor. Então, a primeira possibilidade que a gente tem é de usar a cor de acordo com a harmonia pessoal, com a nossa cor de pele, né? Quando você usa uma cor certa, você traz até rejuvenescimento para o rosto. E é muito importante isso. Alguém aqui já fez coloração, análise de coloração pessoal? Não? Você já fez, né? É muito legal, eu gosto. Nesse outro caso, a gente criou uma harmonia com design de sobrancelha e tonalização dos fios. Então, é uma menina muito branquinha, né? Bem pálida, bastante yin, bastante curvo, cabelinho curvo, olhinho doce, lábio bem pálido, mais volumoso. E aí ela queria fazer a micropigmentação, só que ela tem 21 anos, né? E ela tem bastante estrutura de pelo, só é clarinho.
Então, o que precisava aqui? Precisava de um design e um tonzinho a mais nesses fios, para criar um pouquinho mais de força para esse rostinho. E olha como ficou bonito, né? Dá até a sensação de que o lábio está um pouquinho mais saudável. Por quê? Porque se eu aumento a tonalidade, eu mexo na saturação, eu mexo nesse contraste, né? E aí, a gente entra agora na micropigmentação. Então, a gente pode melhorar fazendo apenas a harmonização da sobrancelha, né? Então, o rostinho aqui, os dois estão sorrindo, mas é impressionante quando você termina de fazer uma sobrancelha e a pessoa se olha no espelho, ela já mexe o cabelo, ela já muda a postura, é como se ela tomasse posse dela mesma e muda, e mesmo sorrindo, parece pessoas diferentes no sentido assim, parece que tem mais energia nessa daqui, né? É a mesma pessoa, melhorou, mas parece ela mesma. Se alguém encontrar ela na rua, não vai perguntar se ela fez alguma coisa. Vai falar, nossa, você está tão mais bonita. Você fez alguma coisa? Talvez pergunte isso, né? E nesse caso aqui, eu gosto bastante. Esse mocinho, ele fazia fisioterapia porque a face dele era muito assimétrica. Então, a gente trabalhou aqui ilusão ótica. Então, eu desci um pouquinho essa sobrancelha, subi um pouquinho essa e criei um volume, uma densidade. E a gente tem aqui um rosto que parece estar mais simétrico, né? Então, a gente tem um efeito muito legal apenas fazendo uma sobrancelha. E, para mim, uma sobrancelha ela equivale a um botox, né? Porque quando a sobrancelha está bem feita, ela dá uma levantada, né? Parece que a gente está até mais jovem. Isso porque a gente está trabalhando ali no terço das emoções e a gente se sente mais bonito, né? E a beleza, ela está muito conectada. Eu falo que a beleza, ela tem 3 esferas, né? Quando você vai se sentir muito, muito, muito linda? Quando o seu emocional estiver bem. Porque se a sua energia estiver down, se você tiver uma impressão ruim sobre você, você não consegue enxergar. Às vezes as pessoas de fora enxergam e a gente não. Então, eu preciso elevar o meu emocional e também o meu espiritual. É corpo, mente e espírito, né? Nesse caso aqui, eu gosto bastante dele, porque essa era a imagem que ela se via todo dia. Então, ela pintava a sobrancelha dela todo dia desse jeito. Olha quanta força para um rostinho tão doce, tão suave, né? E ainda maquiava, né, esse olho com bastante maquiagem. E aqui, como era a sobrancelha dela de fato, e a gente fez o procedimento e alguns anos depois ela voltou para mim, para a gente fazer novamente esse trabalho. E aí percebo como já melhorou essa sobrancelha, né? Do ponto de vista estético, ficou bem mais harmônico. E aqui o trabalho concluído, né? Como que ficou mais bonito esse rosto, mais harmônico. A gente também pode harmonizar um rosto fazendo a uniformização dos lábios. Alguns homens têm grânulos de Fordyce na parte superior ou simplesmente os lábios são amarronzados, né? E aí aqui a gente fez a uniformização. Neste caso, nós fizemos a uniformização. Essas placas eram um pouco maiores, são bolinhas de gordura, né, que ficam ali. Não tem nenhum tipo de contraindicação, é mais o desconforto estético mesmo. E aqui o trabalho concluído. Nesse caso, eu também sugeri a gente fazer a sobrancelha, porque ele tinha uma sobrancelha muito feminina para o rosto dele. E a sobrancelha um pouquinho mais grossa, com um pouquinho de com mais volume, trouxe uma característica mais masculina, porque ele tem linhas muito retas. Então, essa sobrancelha deixava a testa dele mais estreita, não ficava um rosto harmônico. Então, aqui ele gostou bastante, apesar de eu ter comido a carequinha dele na foto, né? A foto ficou ruim, mesmo assim dá para ver que melhorou.
E a uniformização de lábios em pacientes feminino, né? A gente tem aí lábios que são ligeiramente amarronzados, que normalmente dá uma destoada na pele, porque mexe, né, no contraste, saturação, altera aí a percepção de contraste. E aí, como o rosto ele fica mais iluminado. Aqui a gente trabalhou uma neutralização labial para uniformizar esse lábio. Também fiz sobrancelha e a linha superior de cílios, mas não deu tanta diferença quanto o lábio. Nesse segundo caso, ela tinha o lábio ligeiramente arroxeado, cantinho caído, porque a imagem que eu tenho de mim, às vezes, vai me deixar mais triste, emocionalmente mais triste. Tinha uma bolsa aqui na região de olheiras. E a sobrancelha, para mim, era bonita, mas ela gostava um pouquinho mais intensa. Eu respeitei, porque ela tem um contraste alto, então não ia desarmonizar. E fizemos a uniformização desse lábio. Perceba o cantinho como deu diferença quando a gente coloca uma coloração e definição nesse formato. E aqui como que a pele dela ficou mais bonita, o rosto de uma forma geral ficou bem harmônico. E cada detalhe faz diferença, né? Porque às vezes você faz um trabalho incrível, mas a pessoa fala, e fica aquela coisa. E às vezes é a cor de roupa que não tá legal, às vezes é o cabelo que não tá com corte legal. Nesse caso aqui, quando eu fiz o lábio dela, ela disse para mim, parece que não deu tanta diferença. Que aqui dá vontade, né, tipo, de sair, se controla. E aí eu falei para ela, o que você acha de cortar o seu cabelo? E aí só ficou parecendo alguns anos mais jovem, né? Então, às vezes, a gente precisa de outras áreas para que a gente consiga harmonizar, né? Trazer ali a beleza. E aqui ela parecia bem mais jovem, né? Coisa aí de 10 anos, pelo menos. Parece que a irmã mais velha é a irmã mais jovem. Esse outro caso eu gosto bastante também, porque ela tinha um trabalho antigo, tanto na sobrancelha quanto nos olhos, e um lábio ligeiramente arroxeado. Então, os orientais, os indígenas, normalmente têm os lábios mais arroxeados. A gente fez lábios, eu refiz o olho trazendo um tom mais quente, porque ela tem uma pele mais quente, e refiz a sobrancelha subindo esse contraste. E só de fazer a maquiagem permanente, o como diminuiu essa coloração de olheiras, né? O como o rosto dela parece mais jovem também. Parece até que fez um liftingzinho, né? E esse é um dos casos assim que eu mais amo, porque essa mulher, quando ela me procurou, ela teve um casamento de 23 anos e o marido trocou ela por uma mulher mais jovem. E ela estava muito mal assim, em relação a toda aquela situação que ela estava vivendo. E ela chegou para mim desse jeito. Ela queria fazer apenas os olhos, porque ela fazia a maquiagem todos os dias e ela queria trazer praticidade. E quando ela contou a história dela para mim, que ela estava muito satisfeita, mas ela não tinha dinheiro para fazer um lifting, né? Que hoje um lifting custa aí, na média de 25, 30, 40 mil, até mais, né? Eu sugeri a ela não fazer os olhos e fazer as sobrancelhas e os lábios. Ela falou, mas eu gosto muito dos olhos. Eu falei, então faz os 3. Porque se eu fizer só os olhos, não vai dar diferença. E aí eu fiz a avaliação para ela. Ela falou, eu vou fazer. Você parcela? Parcelo. Fizemos. E esse é o resultado 1 ano depois. Essa mulher, ela relatou que depois que ela fez esse trabalho, ela passou a vender mais. Ela era corretora de imóveis, ela passou a vender mais. Por quê? Porque o emocional dela estava destruído. Então, no momento em que eu vejo a minha imagem, eu me sinto bonita, eu também mexo no meu emocional, né? Então, eu gosto bastante desse resultado. E aqui mais um resultado. Às vezes acontece a desarmonização e a gente precisa normalizar, né? É possível. Às vezes, alguns elementos pioram o resultado. Então, aqui a gente fez uma remoção do pigmento.
Ela voltou 30 dias depois, já não estava com a franja, o cabelo estava com uma cor um pouquinho diferente, então melhorou, né, porque desbotou e também porque tirou a franja, que pesava aqui na harmonia dela, e aqui o resultado, e como era o lábio e como ficou. E como que a gente consegue obter esses resultados, né, fazendo apenas a dermopigmentação, né? Fazendo a avaliação. E por que é importante fazer a avaliação? Para entender o meu cliente, né? Com a avaliação, eu consigo, além de observar essas linhas, essas texturas, entender o que essa cliente está buscando, para então decidir qual o efeito, que tipo de agulha, que tipo de pigmento eu vou usar. E quando eu faço isso, eu preciso entender que é como se fosse um quebra-cabeças, né? Eu vou precisar montar esse quebra-cabeças. Então, nesse caso aqui, eu já procuro simular como vai ficar o resultado cicatrizado, para ela ter uma noção, ela conseguir entender, desde o traço, a linha, às vezes eu deixo o mais próximo possível. Aqui uma avaliação de lábios e com a ferramenta OpTint, que facilita muito para a gente perceber a coloração, para a cliente ter uma noção, né? Hoje de manhã a Tânia falou sobre a ferramenta, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês também. Esse é um caso em que eu fiz a avaliação, né? Aqui a simulação e aqui o resultado cicatrizado. Então, fica muito próximo do resultado cicatrizado. E é muito importante o OpTint para a cliente entender o que vai acontecer com ela. Ela aceita o processo com mais facilidade, né? É importante a gente observar o contraste pessoal, né? A gente tem aí o contraste mais baixo, o contraste médio, o contraste alto. O contraste é essa diferença que a gente tem de cabelo, pele, coloração de olhos e sobrancelha. Então, quanto mais baixo, mais suave. Eu preciso usar cores mais suaves, formas não tão pesadas, né? E quanto mais alto, eu preciso ter um pouquinho mais de intensidade para criar a harmonia. E aqui, como essas pessoas são de fato, né? Então, quando uma pessoa é muito clarinha, a gente já percebe. Se eu colocar um batom vermelho, eu vou ter que trazer outros elementos, porque senão vai deixar pálido, né? Quando uma pessoa tem um médio contraste, eu já posso ou manter o tom ou subir um pouquinho, porque às vezes não dá diferença, né? E no alto contraste, eu vou ter sempre que aumentar. Vou sempre observar a coloração, coloração de pelo, densidade, coloração de mucosa, coloração de pele, né? É importante observar esse contraste entre cor de mucosa, cor de pele, cor de sobrancelha, cor de pele, cor de olhos, né? E é muito interessante como as pessoas percebem a cor em relação ao contraste, né? Então, quando a gente faz aqui um comparativo, em todos os casos, na sobrancelha foi castanho escuro e no lábio foi um tom de vermelho rosado para criar esse tom de boca saudável. Então, nesse primeiro caso, a cor que a gente percebe aqui é diferente da cor que a gente percebe aqui. E é diferente da cor que a gente percebe aqui, porque cada contraste traz uma percepção para a gente, né? Isso está muito relacionado com a psicologia das cores. Então, quando eu olho, por exemplo, um lábio mais nude, e se eu volto aqui, né, para a imagem, então eu vejo um lábio mais nude, eu sempre vou trazer uma sensação de uma pessoa mais contida, né? Então as pessoas normalmente buscam um lábio natural, mais nude, porque a representação psicológica diz, acho que eu sou mais contida, ou eu sou mais rebelde, ou eu estou buscando mais poder, né? O vermelho é o poder, a sedução. Então a gente também tem a psicologia por trás da cor quando a gente vai criar harmonia. E como a gente pode aplicar isso sem errar na cor, né? Então, primeiramente, como eu disse, observando o contraste, para a gente não cair nesses erros, né? Onde a gente vê que aconteceu uma desarmonia. Para as sobrancelhas, eu gosto muito dos tons de castanho. Então, eu vou desde o blonde ao castanho, o marrom café, às vezes criando próprias misturas, observando sempre a coloração natural da minha cliente e a técnica que eu vou utilizar.
E nos olhos, basicamente, eu uso marrom café e preto. Marrom café é para quem tem um contraste mais baixo e o preto, às vezes até misturando o café em contrastes mais altos. Pode acontecer de usar essas cores aqui? Sim. Eu atendi uma ruiva que tinha os olhos verde esmeralda e eu usei esse tom de verde e ficou muito bonito nela. Ela gostava, era o que ela fazia no dia a dia e ficava bonito nela, harmonizava. Então a gente pode, desde que harmonize, tá? E com relação ao lábio, será que a nossa cliente ela sabe o que ela realmente quer, né? Pensa numa cor rosa. Pensaram? Pensou? É alguma dessas cores aqui? Porque a cor é muito subjetiva. Quando eu deixo para o outro pensar, pode ser que eu pense em rosa escuro e para ela escuro seja isso aqui, né? Então, para objetivar uma cor, eu preciso dar referência. Diferente do branco e do preto, que basicamente é a mesma coisa, quando eu olho um branco, eu penso em branco, eu vou pensar em branco. Ainda que ele tenha várias nuances, ainda que o preto tenha várias nuances, né? E quando a gente fala de lábio, a gente tem várias nuances, a gente tem a coloração da mucosa natural, né? E por isso que é importante a ferramenta UpTint, porque a cliente ela consegue objetivar essa cor. Então ela consegue ver nela o que vai ficar de fato, né? Então a gente consegue aqui. Então esse caso é uma revitalização. Ela queria um tonzinho a mais da mucosa dela. Nós usamos o tom Mystic e esse é o resultado. Então, a busca era por um lábio mais definido, um tonzinho a mais parecido com o dela, e esse foi o resultado. Nesse outro caso, nós também usamos o Mystic, um lábio que era levemente rosado no centro, mais pálido para as bordas. Fizemos aqui uma sessão e esse é o resultado de 13 meses após. Acho que é 13 meses? 15 meses após. Então, com o UpTint a gente consegue olhar para a intensidade da cor. Porque às vezes a cliente fala, eu quero naturalzinho. A hora que ela vem aqui, ó, essa aqui mesmo, vem aqui, o naturalzinho para ela é isso aqui. Entendeu? Então, facilita muito a nossa vida. E aqui o contraste novamente, né? Nesse caso eu fiz as 3 regiões, fiz boca, olhos e sobrancelha. Nos olhos eu usei o marrom café, na sobrancelha o castanho médio e nos lábios o Mystic. E aqui os contrastes, né, para vocês observarem como que melhorou. Lógico, questão de cabelo, eu particularmente mudaria, ela mudou, ela deixou depois o tom natural, ficou bem mais bonito. Nesse outro caso, é aquele que eu já tinha compartilhado. Aqui é mais para mostrar as cores, né? Então, o castanho escuro, o preto e o passione. Então, nesse lábio, a gente usou um vermelho que puxa para um tom mais rosado, um vermelho mais rosado. E esse resultado aí que harmonizou bastante. Então, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês, né, sobre harmonização, como é possível você, escolhendo uma boa tonalidade, uma boa técnica, ouvindo o seu cliente, é possível criar harmonia. Nem sempre as pessoas, elas reconhecem a própria beleza. Então, muitas vezes pode ser um trabalho que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade no dia a dia, mas é possível. E aí, nas nossas mídias, a gente pode compartilhar e trazendo a nossa visão de beleza e educando as nossas clientes acerca dessa perfeição que nós já possuímos, né? Então, toda beleza, quando fora de lugar, ela deixa de ser beleza. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês.